de não só discriminação, mas de extermínio de um grupo humano que é considerado legalmente inferior, como que isso estabeleceu. Se surpreenderam com o sistema americano a ponto de falar, putz, de ter um racha na comissão, falou, não, isso a gente não pode fazer na Alemanha. Martin Luther King, quando chegou na Índia, nos anos 50, para fazer uma série de palestras, foi recebido pelos indianos como um Dalit, como um intocável, e ele meio que tomou um susto. Olá, eu sou o Clésio, educador, formado em História e gestor de uma organização social, vocês já me conhecem, e eu estou vindo aqui no meu canal para recomendar uma leitura. Eu acho que a gente tem discutido bastante, tem aparecido muito o tema do racismo, não é por acaso no Brasil e no mundo. A gente tem discutido muito a discriminação, as estruturas sistêmicas de discriminação, a maneira de combater e de compreender. E acho que a gente fica sempre estarrecido, sempre todo mundo surpreso quando aparece algum caso que é gritante e que tem a ver com algum crime racial, com crime de ódio, principalmente contra os negros. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, a gente viu a polícia matar negros de maneira indiscriminada, pisando no pescoço, gente que já está dominada, que já está imobilizada, e a gente não consegue compreender por que que essas coisas acontecem. E aí, nessas minhas andanças pela internet, vendo podcast, lendo artigos, eu descobri esse livro aqui, Isabel Wilkerson Casta. Isabel Wilkerson é uma jornalista, mulher negra americana, ganhou o prêmio Pulitzer e ela escreveu este livro. Esse livro ela vai fazer um trabalho imenso de esquadrinhar, de fazer uma radiografia da sociedade americana e de como se estruturou o racismo lá, só que ela vai dizer que o racismo ele é fruto de uma coisa que é anterior. Ela diz que a sociedade americana, desde lá dos pais da pátria, desde os primeiros colonos, criou uma sociedade de casta. A sociedade de casta é uma sociedade que ela é piramidal e que você não tem mobilidade de um andar para o outro da casta, e você vai tendo os melhores no topo da pirâmide até os piores na parte de baixo da pirâmide. Ela compara a sociedade americana à sociedade indiana e ela vai trazer os elementos todos que dão base para isso. Ela fala que o Martin Luther King, quando chegou na Índia nos anos 50 para fazer uma série de palestras, foi recebido pelos indianos como um Dalit, como um intocável, e ele meio que tomou um susto e se afetou com essa história. E aí ele foi entendendo a partir disso que sim, os negros americanos eram tratados como os Dalits, os intocáveis na Índia. Isso foi muito surpreendente. A partir daí começa-se uma troca e uma aproximação entre os estudiosos da Índia do sistema de casta, ao mesmo tempo que estudam e combatem, com os americanos. Muito surpreendente descobrir que o sistema americano é um sistema que está estruturado com esse caráter, com esta base, e mais surpreendente ainda é saber que os estudaram profundamente o sistema de discriminação americano dentro da lei, dentro da estrutura legal, para poder replicar isso no Terceiro Reich. E, pasmem, tem momentos em que ela descreve a comissão que, quando assumiu o poder, foi encarregada de estudar sobre o sistema americano, e que eles, em alguns momentos, se depararam com coisas que eram impossíveis de serem feitas na Alemanha. Os se surpreenderam com o sistema americano a ponto de falar, putz, de ter um racha na comissão, falou, não, isso a gente não pode fazer na Alemanha. Os americanos estão muito além, e aí eu vou ler aqui para vocês um trechinho dessa história. Os americanos ficaram impressionados com o costume americano de linchar sua casta subordinada de afro-americanos, tendo tomado conhecimento das torturas e mutilações rituais que, em geral, o acompanhavam. Senti especial admiração pela habilidade americana de manter um ar de grande inocência na esteira das mortes em massa. Quando ele subiu ao poder, os Estados Unidos não eram apenas um país onde havia racismo,
escreveu Whitman, o estudioso de direito de Yale, eram a principal jurisdição racista, a tal ponto que mesmo a Alemanha buscou inspiração nos Estados Unidos. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque a gente não ouve falar disso, a gente tem os Estados Unidos muito boa conta e berço da democracia moderna, a maior democracia do mundo, quando a história não é exatamente essa, né? E aí ela continua falando aqui: a casta é uma infraestrutura das nossas divisões e a arquitetura da hierarquia humana, o código subconsciente de instruções para manter, no nosso caso, uma ordem social de 400 anos. Um sistema de casta é uma construção artificial, uma classificação do valor humano fixada e arraigada que estabelece a suposta supremacia de um grupo contra a suposta inferioridade de outros. Acho que é importante a gente entender isso, porque quando nós vemos tudo o que acontece nos Estados Unidos em relação à discriminação, como a polícia age, e isso nos surpreende muito, é bom ter em mente como este país foi fundado e como essa estrutura de não só discriminação, mas de extermínio de um grupo humano que é considerado legalmente inferior, como que isso se estabeleceu. Ela traz muitos relatos de casos de massacres de negros em várias partes, de linchamento, e linchamento como um espaço de espetáculo público. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Os moradores do vilarejo de Leesburg, no leste do Texas, cravaram um eixo de carroça no chão para servir de estaca. Então acorrentaram ali Willie McNally, um rapaz de 19 anos. Juntaram os gravetos que usariam para acender o fogo na base dos pés do rapaz, apesar de seus protestos de inocência ante a acusação de que atacaram uma jovem branca. 500 pessoas se reuniram naquele outono de 1921 para assistir enquanto o fogo consumia Willie McNally. Mas antes disso, os líderes do linchamento tinham de resolver uma questão importante. Eles fizeram um sorteio para decidir quem ficaria com qual parte do corpo de McNally, depois de o queimarem vivo, e quais delas consideravam mais especiais. E isso na frente do rapaz, em seus últimos instantes nessa terra, ali acorrentado, ouvindo como seriam distribuídos seus dedos e orelhas aos homens que o haviam capturado ilegalmente. Ela narra muitas histórias aqui de linchamento e de massacre sistemático. Inclusive tem um caso bacana, bacana do ponto de vista para a gente entender essa desgraça, esse absurdo, em que um jovem foi linchado numa determinada cidade, e uma das crianças que estava com o pai numa loja, o pai fechou a loja, o pai era o dono da loja, porque não queria participar, não queria presenciar aquilo, e a criança que acompanhou aquele processo e foi embora com o pai era o Henry Fonda, o ator. Mais tarde em Hollywood, ele teria papéis importantes nessa história de luta pelos direitos, e foi marcante a atuação política dele. Acho importante a gente saber, a gente conhecer isto, conhecer essa estrutura, saber como isso se deu, para a gente poder ter mais clareza e fazer o enfrentamento da discriminação e do racismo de maneira contundente e embasada. É isso, gente. Isabel Wilkerson, Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar. Vale a pena muito ler esse livro. Valeu.